Sejam bem-vindos para um outro Global Fact. Eu sou Fred Horsey, da IFC. Como gerente de programa, eu sou encarregado de vários programas e uma deles é o Código de Princípios. Hoje, vou lhe dar uma ideia do processo do Código de Princípios. E temos 3 componentes principais e uma introdução aos princípios, o processo de candidatura e qual é o papel dos avaliadores nesse processo. Vamos começar com a rede de International Fact Checkers. Eles são dedicados a lhe trazer. Foi lançado em setembro de 2015 para apoiar uma grande quantidade de iniciativas de fact-checking para promover as melhores práticas e trocas de informação. O Código de Princípios da IFCN, é uma série de engajamentos das organizações para promover excelência na verificação de fatos. Acreditamos em verificação de fatos não partisana e transparente, que pode ser um instrumento poderoso. Vamos dar uma olhada no princípio. Fundada em 2015, a IFCN tem sido advogando por mais altos padrões da comunidade de fact-checking. Para tal objetivo, um Código de Princípios foi desenvolvido e introduzido em 2016. O Código de Princípios foi imediatamente assinado por 35 organizações de 27 países depois de seu lançamento em 2016. Em seguida, vamos falar sobre os princípios do Code of Principles. Essas candidaturas serão avaliadas Mas, antes de ver qual é o papel dos avaliadores, quero falar sobre o Código de Princípios e algumas mudanças no Código em abril de 2020. Então, em diferentes partes do mundo, nós estamos no mundo inteiro mais de 6 meses. Eles ratificaram dezenas de entidades. Entrou em efeito em abril de 2020. Primeiro, o novo código inclui novas regras de quem pode ser um candidato. E ela proíbe a mídia controlada por governo e pede aos assinantes se focarem em interesse público. Segundo, em geral, o mesmo número os membros podem provar que eles verificam a sua origem e a natureza da alegação. Ao mesmo tempo, eles têm que explicar como que eles escolheram aderir ao princípio de não partido. E daí temos que ter os avaliadores independentes externos para revisar a evidência dos candidatos. Terceiro, introduzimos padrões para terceirizar e metodologia que variam desde a qualidade de fontes para o rigor de como as alegações são testadas. Esses padrões garantem maior justiça e precisão. 4, as companhias de mídia que querem um fact-checking precisam seguir uma política aberta, eles próprios. Isso garante de que a companhia pai, ao trabalhar com os membros, podem disseminar a informação correta. Nós temos 31 princípios e precisamos mais envolvidos no fact-checking. Na sua própria língua. Agora, vamos dar uma olhada nos princípios. Primeiro princípio. O engajamento a não tomar partido e justiça. As organizações membros de fact-check usam os mesmos altos padrões de evidência para as alegações. Eles não podem concentrar a sua atitude em apenas um lado. Os consideram o alcance e importância das alegações que eles selecionam e eles declaram os interesses relevantes os membros não podem advogar ou ter posições políticas nas questões que eles estão checando os fatos. Princípio número 2. Um engajamento aos padrões e transparência das fontes. Os membros
oferecem suficiente detalhes de todas as fontes usadas para replicar o seu trabalho, exceto em casos onde a segurança pessoal da fonte pode ser envolvida. Em tais casos, os membros oferecem o tanto detalhe quanto possível. Os membros usam fontes primárias sempre que possível e sempre verificam uma fonte em dúvida. Os membros identificam os interesses de quaisquer fontes que eles citam, onde esses podem ser considerados razoavelmente relevantes à verificação do fato. Princípio número 3. Engajamento à transparência de dotações e organização. As organizações membros são transparentes sobre as suas fontes de financiamento. Se eles aceitam financiamento de outras organizações, eles têm que garantir que os fundadores não têm influência sobre as conclusões dos fact-checkers chegam nos seus relatórios. As organizações membros publicam nos seus sites o background profissional de todas as pessoas principais da organização e explicam a estrutura organizacional, estabelecendo como e por quem o controle editorial é exercido. Os membros não podem escolher identificar os autores de fatos individuais, onde que o controle editorial é exercido pela equipe editorial sênior. Os membros podem indicar claramente uma forma como os usuários vão se comunicar com eles. Princípio número 4. Engajamento a padrões de transparência da metodologia. Os membros que trabalham dos mais altos padrões profissionais explicam a metodologia que eles usam para selecionar, pesquisar, escrever e publicar os seus fatos. Eles encorajam os usuários para estabelecer as alegações por fact-check transparente de como e por que eles fizeram. Princípio número 5, engajamento à política aberta e honesta. Os membros se comprometem com tudo é seguido. Aonde houver evidência acreditável que eles fizeram um erro, eles vão ter que corrigir de forma transparente e nas políticas de campanha o máximo possível que garantir que os usuários podem ver a versão corrigida. Se o membro está fact-checking numa companhia de mídia, exige que um status assinatura que a companhia parente tem uma política aberta de verificação de fatos. Elegibilidade para ser um membro. O status de membro pode ser dado a qualquer organização legalmente registrada, estabelecida para o propósito de fact-checking, que publica regularmente relatórios precisos e por instituições e circulados em formas de texto, visuais e outros formatos, focando assim. Esses dados não podem ser controlados por Estado ou por partidos políticos ou por fontes locais Se houver uma separação clara que evite ambiguidades e influências, as candidaturas são avaliadas por analistas independentes como vocês para compliance com 31 critérios. A avaliação é revisada pelo Conselho Consultivo da FSN para garantir, então, a acurácia do network. Então, qual é o papel destes analistas? Olha, esses assessores externos são o primeiro filtro no processo de veto das candidaturas. Com base nos princípios do nosso código, esses analistas externos são professores de jornalismo, pesquisadores, consultores de mídia ou pessoas que têm um conhecimento sólido de mídia e de ecossistemas de verificação de fatos, com entendimento sobre a transparência, a liberdade de imprensa e o contexto político do país e região onde eles trabalham e fazem a análise das candidaturas de seus candidatos. Então, para cada análise conduzida, o FCN paga a eles $350, 200 dos quais vêm do processo da candidatura e o resto é subsidiado pela IFSN e seus fundos. Essas análises requerem, então, uma segunda fase estendida para revisão, que, se for o caso, será compensada com $100 adicionais pelo seu trabalho extra. E os analistas vão, então, ter que fazer as suas análises baseadas, então,
num tempo de 2 semanas e com as diretrizes. Eu vou mostrar então o nosso website, mostrando alguns itens importantes que devem inspirar e serem mantidos em suas mentes quando analisam, suas candidaturas. Por favor, me acompanhem. Sejam bem-vindos de volta. Eu quero mostrar agora então o nosso network IFCN com os seus Global Principles e vamos aqui familiarizá-los com o conteúdo do website e depois então eu vou mostrar aos analistas onde eles podem encontrar algumas dicas e diretrizes que podem ajudá-los ao longo do processo das candidaturas. Então, primeiro vamos mostrar o website e depois outras coisas. Aqui nós temos então a página inicial com os princípios. Aqui na parte superior podemos ver aqui as guias, por exemplo, o About, signatários e também aqui a política de reclamações. Vamos começar então descendo aqui um pouquinho e quando vocês tiverem oportunidade, cliquem nesse vídeo que vai mostrar um pouquinho sobre os princípios ao pé da letra de uma maneira muito criativa. Então, descendo um pouco mais, vamos ver então a seção do About, ou seja, que eu vou clicar agora e que fala sobre nós, evidentemente, como qualquer outra seção About. Aqui os senhores vão encontrar então, por exemplo, o nosso código de princípios detalhado. Vamos dar uma olhada aqui. Como podem perceber, nós já passamos por alguns dos critérios, como por exemplo de elegibilidade para ser o signatário, o primeiro, por exemplo, aqui de não estar ligado a nenhum partido. E nestes processos, nesses princípios, vocês vão achar uma outra parte onde está refletido exatamente o que deve ser feito em termos de critérios de candidatura. Evidentemente, o fraseado é um pouco diferente, porque estamos falando aqui com outra pessoa, com outro grupo de pessoas. Se continuarmos mais abaixo, na parte mais ao final, nós temos então as diretrizes das candidaturas. Bem, como analistas, vocês não são candidatos, mas o meu conselho é sempre dar uma olhada para você saber os dois lados da história. Você tem que olhar o barril dos dois lados, por assim dizer. Então, nós temos que saber o que esses candidatos estão fazendo, como que eles podem responder a essas perguntas. Deem uma olhada rápida nisso e tentem se familiarizar com isso. Não precisa entrar em muitos detalhes, porque as diretrizes dos analistas vão lhe dar mais informações sobre como analisar as candidaturas. Mas isso aqui te dá uma visão geral bastante boa sobre como essas perguntas são respondidas. Agora que nós já completamos a primeira parte, vimos a seção aqui do About, mas antes de falarmos então um pouquinho sobre o nosso grupo de analistas e nossa diretoria, nosso conselho consultivo, nós temos aqui uma plataforma para possibilitar o trabalho, por exemplo, com o Facebook e uma terceirizada também que está fazendo parte do programa. Mas aqui, o que eu acho que é a coisa mais importante de se falar é este relatório anual. Todos os anos publicaremos, assim como fizemos em 2020 e em 2021, e faremos em 2022, nós temos a transparência do processo de candidatura. Aqui eu aconselharia os analistas a darem uma olhada nisso para ter uma ideia geral do que está acontecendo, o que aconteceu neste último ano, quantas organizações estão se juntando na comunidade internacional, vendo quem está se tornando signatário, e isso lhe dá uma confirmação relativa, informação relativa sobre onde as organizações se encontram em termos daquilo que dá mais certo, do que não dá mais certo, do que dá mais certo e o que não dá. Então, ligadas às questões como, por exemplo, financiamento, entre outras coisas. Vamos voltar então para a página sobre About. E eu vou falar um pouquinho mais sobre os analistas. Bem, eu não vou voltar aqui ao conselho consultivo agora, mas eu gostaria de falar então sobre o grupo de analistas. Há muita informação aqui para que os senhores observem, entendendo, à medida que eles começam a analisar as candidaturas, que eles começam a entender o processo dessas organizações, a coisa mais importante para nós é que você
seja um indivíduo que entenda o nosso ecossistema, que entenda a transparência, que entenda a mídia, a liberdade de expressão, a imprensa, de maneira que vocês entendam o contexto do candidato que estão analisando. A maior parte do tempo nós temos analistas analisando as candidaturas de seu país de origem. Às vezes é muito difícil conseguir contratar pessoas em países vizinhos, mas se a língua é a mesma e se o conhecimento do analista se aplique a questões além fronteira, podemos usá-los e ver se de fato essas pessoas se encaixam como um bom candidato para analisar tais candidaturas. Quando recebem uma candidatura, vocês têm 15 dias para completarem a análise da sua maneira. Aqui encontram-se as diretrizes sobre as quais eu falava há alguns minutos. São 34 páginas, não se deixe assustar por isso, mantenha isso aberto à medida que estejam fazendo a sua análise, usem como referência há várias informações úteis aqui que permitirão não apenas rapidamente completar o seu processo de análise, mas de maneira detalhada, analisando a candidatura de maneira detalhada. Bem, agora vamos voltar então para essa página aqui. Aqui vocês podem navegar e ver outros analistas que já completaram processos de candidatura. Vocês podem ver o seu background, o trabalho que eles fazem e as candidaturas que analisaram. Caso queiram de fato se tornar um analista, aqui é onde você clica de maneira a criar o seu registro. Então, nós temos aqui um processo muito simples de registro e depois do registro, por favor, mande um e-mail para a IFCN para nos informar de que você expressou interesse em se tornar um de nossos analistas. Agora vamos voltar mais uma vez para esta página. Vamos subir um pouquinho e falar um pouquinho sobre o conselho consultivo. A melhor maneira de se falar sobre eles seria após falar um pouquinho mais sobre o processo de candidatura. Obviamente, tudo começa com o processo de candidatura, depois ela passa para o analista, que vai analisar a candidatura. E, posteriormente a este processo de análise, o analista vai recomendar o Conselho Consultivo da IFCN, perdão, se essa candidatura está de acordo ou não com os nossos critérios. Já no final, a IFCN e seu Conselho Consultivo tem a palavra final para aprovar ou rejeitar quaisquer candidaturas que venham do pipeline das análises das candidaturas. Agora vamos dar uma olhada sobre quem esses membros do Conselho Consultivo são. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque eu sinto que isso é muito importante para os analistas e a comunidade saberem que esses membros do Conselho Consultivo não são selecionados fora da comunidade, eles são parte da comunidade. Cada indivíduo representa uma região do mundo com organizações existentes. E como podemos observar, temos aqui um grupo muito diverso de excelentes indivíduos que estão ajudando o crescimento e a expansão da comunidade de verificação de fatos. Então, depois da conclusão de sua candidatura, há 11 membros com direito a voto na diretoria, o que significa que uma candidatura tem que ter 6 votos a favor, de maneira a ter a sua candidatura aprovada. Se houver questões onde o Conselho Consultivo e seus membros da FCN sintam que o analista deve dar uma segunda olhada, nós com certeza faremos essa comunicação e então podemos andar mão a mão neste processo. Outra coisa que eu gostaria de mostrar-lhes é a página dos signatários. Eu quero mostrar essa página porque eu acho que ela, além das diretrizes do FCN para os analistas, esta é a segunda parte mais importante
para os analistas observarem. E por que eu digo isso? Como os senhores já sabem, todos os processos de candidatura são públicos. Então, cada candidatura de qualquer organização que seja um signatário verificado com os princípios da IFCN são disponibilizadas nesta página. Como podemos observar aqui, nós observamos aqui 96 ativos verificados signatários, mas há também várias outras candidaturas abaixo que ainda estão na fase de renovação, o que traz esse número para em torno de 130 organizações. Agora vamos dar uma olhada nessas candidaturas. Quando fizemos a análise de uma candidatura de um país, por exemplo, que tem outros signatários, observem no seu processo de candidatura o que eles fizeram, o que os analistas disseram sobre a aplicação, sobre a candidatura deles. Como podemos ver, está tudo organizado de maneira alfabética, de maneira que fica mais fácil a navegação nessa lista. Este então é uma fonte excelente de informação. Deixe-me mostrar-lhes uma das candidaturas que foram completas. Eu escolhi o Full Fact de maneira aleatória. Então, no topo, podemos observar aqui o background, a conclusão da análise com um resumo curto. E aqui é a seção que os analistas vão preencher após o período de análise, após a análise da candidatura. Isso dá uma visão geral sobre a organização, sobre o contexto do país, o trabalho que fazem e, às vezes, algumas coisas em relação à candidatura em si. A maior parte do tempo, os analistas dão um resumo das candidaturas e também, como podemos observar aqui, fazem recomendações para as organizações. Se navegarmos um pouquinho mais abaixo, podemos ver então a candidatura em si, o layout básico do formulário da candidatura, como podemos observar aqui. Aqui nós temos o critério número 1.1, logo abaixo nós temos então a resposta que foi dada pela organização. Aqui nós temos a resposta do analista. Então, lembrem-se, como analistas, como eu já mencionei anteriormente, este documento é compartilhado publicamente e esses documentos precisam ser totalmente completos para serem compartilhados. E por esta razão, isto é uma coisa simples e talvez vocês vão rir um pouquinho depois de eu falar isso, mas nós precisamos de frases completas e frases que reflitam a resposta que os candidatos puderam prover. Às vezes, há algumas mudanças e que podemos então pedir para os candidatos fazerem ao longo da candidatura. Mas falaremos um pouquinho sobre isso no seu processo de boas-vindas, que a gente chama de onboarding, no qual eu passarei por cada um dos critérios, explicando a vocês cada um deles em relação ao que exatamente esperamos e como que teremos a possibilidade de julgá-lo. Lembrem-se que cada candidatura é a mesma no sentido da essência das suas perguntas. Mas somos todos diferentes. Todos temos origens diferentes, culturais, diferenças regionais em todas as partes do mundo. Então, cada candidatura tem a sua região, o seu país especificado. Então, por favor, lembrem-se disso à medida que fazem a análise dessas candidaturas. Mais uma vez, essas candidaturas se encontram aqui na parte dos signatários. Esta é uma excelente fonte de informações, de maneira que possam ver e absorver como que as organizações respondem a essas perguntas e como que os analistas analisam as respostas providas para tais perguntas. E agora, com isso dito, eu gostaria de concluir a sessão. Eu gostaria de concluir a apresentação e voltar em alguns instantes. Bem-vindos de volta. Agora,
Nós entendemos o website, os princípios. Aqui do meu lado direito, você poderá ver então algumas coisas onde poderão ver os links relativos a essas sessões abaixo do vídeo. Observem esses links, deem uma olhada e tentem absorver as informações aqui contidas e vejam se aqui teremos ao lado direito alguns links importantes que estão aqui abaixo do vídeo, como eu já mencionei. E guardem, favoritem esses links, porque com certeza precisarão disso à medida que fizerem a análise das candidaturas. Agora, fazer então essa análise não é... Tem que lembrar que você não está sozinho. Estaremos com você em cada passo, especialmente como quando você for uma pessoa que está fazendo pela primeira vez. Algumas candidaturas podem ser mais complexas devido à região de onde vieram. Outras vão levar mais tempo, porque as organizações talvez não tenham, então, um website já atualizado. Algumas candidaturas podem demorar mais pela situação do mundo. Então, este é um período onde a coisa mais importante é a comunicação entre o analista e a IFCN, perdão. Os analistas não se comunicam com os candidatos. A equipe da IFCN é com quem vocês têm que fazer contato. Eu espero que tenha provido informações úteis e, como eu já disse, qualquer momento que tenham perguntas, fiquem à vontade para me procurar, fiquem à vontade para fazer contato, fazer quantas perguntas quiserem. E mantenham-se seguros. E isso conclui então a apresentação sobre analistas. Muito obrigado por fazerem parte do nosso evento deste ano. Eu espero vê-los em muitos mais anos por vir.